Bom dia, beleza, Zé Eduardo? Bom dia, tudo bem aí? Bom dia, Tudo bem, pessoal. cara, graças a Deus. Melhor agora conversar com você. Show de Bom, bola. maravilha. Nos refazendo da derrota de ontem, né? Mas vamos lá, cada dia é um dia e vamos para frente, né? É, Passando essa mas, ressaca aí. Às vezes para dar um mas passo eu acho que ontem, para frente. ontem foi um jogo mais para ver se tinha alguém ali na reserva que a gente poderia aproveitar, porque realmente, assim, já estava classificado, mas quase ficou sem o primeiro lugar, né? Quase ficou Pois sem é. o primeiro lugar, porque se a Suíça faz mais um gol lá, o Brasil ia ficar em segundo, aí ia ser mais problemático, a chave do Brasil ia ficar mais difícil. Mas passamos em primeiro, agora é outro campeonato, né? Mata-mata é outra coisa, agora cada jogo é um jogo, realmente agora tem que ficar ligado aí, porque perdeu, volta para casa, né? Então não dá, né? O Brasil esse ano tem que pelo menos chegar no final, né? Com certeza. Mas Maravilha. aqui, Zé Eduardo, te agradecer já de antemão, assim, né? A gente vai bater um papo legal aqui, mas pela disponibilidade, eu sei sábado, né? Às vezes vai bater um papo sábado, é um momento ali de relaxar, e o Zé Eduardo topou, né? Eu só mandei para ele, falou, topa sábado. Mandou, a gente nem conversou antes, tá? A gente vai descobrir tudo aqui agora, descobrir, contar a história do Zé Eduardo. Então eu nem tenho o hábito de conversar antes da live, não, porque eu gosto de descobrir as coisas da live mesmo, conversando e trocando ideia aqui, a gente vai descobrindo história, jornada do Zé Eduardo nesse mundo dos leilões, como é que ele concilia, enfim, falar de muita coisa legal aqui, eu tenho certeza que vai agregar demais para a galera aí. Mas te agradecer de antemão, brinquei com o Guilherme na quinta-feira, que a gente tem um carinho com todos os mentorados, né? A gente, pô, faz negócio. Agora recebi uma mensagem do Leonardo aqui, que é o mentorado da Turma 9, falou, pô, cara, tô feliz demais. Por quê? 6 meses atrás, eu ficava vendo vocês no YouTube, o Márcio, eu fiz uma live com ele, fez uma cotização com nós agora, 2 imóveis, né? Eu, ele, o Márcio, Pedro Pierre. E em outro imóvel tinha outras pessoas também. Todos mentorados, a gente só faz cotização com mentorado. E ele falou, pô, 6 meses atrás eu vi vocês no YouTube e hoje estou aqui fazendo um negócio com vocês, a gente montando um grupo de cotização e comprando imóveis. Então, assim, a gente tem um carinho de todos os mentorados. Estou falando aqui esse caso do Leonardo, porque a gente tem um carinho de todos os mentorados. Mas a galera que estava ali no início, aquela galera que era só mato, pô, um negócio difícil, começando, né? Aquela coisa toda, a comunidade ainda se conhecendo, né? Porque hoje quem entra já pega um ambiente a grama cortadinha, tá bonito, entra ali, chuteiro especial, o negócio já tá funcionando redondо. Mas quem tava lá no início, pegou o começo, né? Pô, a gente se conhecendo ainda, né? Criando aquele relacionamento. E você é um Sim. desses caras que entraram lá quando ainda era só mato. O mato tava alto ainda, a gente capinando mato, entrando, montando bonitinho. Hoje o negócio tá lindo, quem entra já pega tudo pronto, já tá tudo redondinho, mas lá no início era mais difícil. Então, gente, tem um carinho especial, te agradecer por ter participado dessa live. Enfim, conta um pouquinho aí quem que é o Zé Eduardo, como é que você chegou nesse mundo dos leilões, enfim, a palavra é sua agora e já deixa esse agradecimento aí. Não, legal, Renan. Inicialmente eu agradeço realmente o convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? E fazer parte dessa comunidade e falando com você, Pedro, Pierre, né? Que foram marcantes para mim realmente aí no início, né? E espero poder compartilhar aí algumas experiências que vão ajudar o pessoal que está entrando, que está nesse mercado, né? Eu sou formado em administração, com especialização em finanças, em marketing. Atuei 70% da minha carreira com análise de crédito no mercado nacional e internacional, pessoa jurídica, né? Auxiliávamos a empresas a exportar ou importavam a conhecer os seus parceiros no mercado nacional e internacional. Então, eu trabalhei muito com mitigação de risco comercial, né? E pelo meu perfil um pouco mais conservador, moderado, eu sempre fui cuidadoso nessas questões aí de mitigação de risco, né? E o que me levou para o mercado de leilões foi realmente, com a mudança da minha vida, a questão de busca de novas oportunidades, entender um pouquinho do mercado de investimento mais seguro, né? E mais rentável do que é hoje, né? Era 2022, que segue mais ou menos a coisa hoje. Então, eu comecei a buscar informações de leilão e cheguei a fazer um curso em 2020, um curso que o investimento foi alto, né? Mas o retorno, sinceramente, não foi satisfatório. Então, ao término do curso, depois de 4 meses, eu me senti confortável a ingressar no mundo de leilões, né? Aquilo que eu imaginava. E aí eu continuei a pesquisar sobre informações de leilões, conhecimento, né? E aí foi quando eu tive contato com vocês através das lives, né?
através dos vídeos que vocês postavam, que na época vocês não tinham ainda o curso de treinamento, né? E numa conversa contigo, você sempre solícito, sempre disponível, né? Conversamos um pouquinho sobre experiência de mercado, de leilões, e eu entendi que vocês estavam buscando realmente informações para entender um pouquinho também, entre aspas, dos concorrentes, né? E contando a minha experiência e a minha expectativa, você com a tua inteligência e o teu time realmente sacaram a dificuldade do mercado, né? Em relação a conteúdo, em relação a suporte, em relação a comunidade, né? Você tem uma comunidade ativa, não adianta também só ter uma comunidade e ela não ser ativa. Ou seja, aí vocês vêm tornando isso possível, né? E vem alimentando toda essa turma que está ingressando nesse mundo de leilões, né? Então foi que quando vocês lançaram, e aí realmente na época era mato, né? Aí eu ingressei na primeira turma, e foi quando eu comecei realmente a ter um conhecimento e estar mais confortável com relação às informações, pelo que vocês forneciam, né, na época, e pelo que vocês vêm fornecendo até hoje, né, melhorando e inovando sempre, né, nesse mercado de leilões. Então, realmente, eu sou um dos pioneiros, né, do grupo da Turma 1. Realmente, aqui, esse livro aqui, Do Zero à Arrematação de Imóveis, que foi o primeiro manual, que também é uma ferramenta que vocês inovaram no mercado, é verdade, o que está escrito aqui ocorre na prática. Você sai do zero à arrematação, né? Óbvio que cada um no seu tempo, cada um dentro das suas possibilidades, né? Você consegue alcançar. Mas o importante é você encontrar alguém, né? E algumas pessoas que pensam que nem tem o mesmo objetivo que você, né? Às vezes não pensam da mesma forma, mas tem o mesmo objetivo, que faz com que você consiga realmente atingir os objetivos, né? Então, eu encontrei isso na Smart, estou feliz, né? Dentro do meu tempo, e assim foi o início, né? O primeiro contato, né, Renato? Então, esse, até perguntando aqui, só fazendo um parênteses, né? Então você já contou aí mais ou menos, olha, eu tinha feito um treinamento, depois eu treinei Smart, comecei a entrar nesse mundo dos leilões de cabeça, hoje eu tenho, né, até o grupo de cotização seu e tal. Mas assim, você já tinha tido algum contato com investimento em imóveis antes de virar essa chave para os leilões de imóveis, né? Antes de ele falar assim, não, cara, eu tenho que procurar, porque o perfil moderado de investimentos, né, ele te empurra para os leilões de imóveis, é porque você busca um cara que, primeiro, o seu pilar primeiro é segurança, mas você quer ter uma alta rentabilidade, ter uma boa rentabilidade. E aí quando você olha para o leilão e fala, peraí, eu tenho segurança que eu tenho uma alta rentabilidade. Então é natural que o perfil moderado ele é meio que empurrado para os leilões de imóveis. Então ele vai buscar para aprender, porque ele viu que ali tem a oportunidade de aliar segurança com rentabilidade. Mas uma das crenças, né, que as pessoas pensam muitas vezes é falar assim, cara, eu preciso ter um baita conhecimento em leilões de imóveis, eu já tenho que ter negociar, eu tenho que entender do mercado. Você já tinha tido algum contato, ou já pensou em investir em imóveis, de alguma forma, ter esse contato prévio antes de virar essa chave para os leilões? Não, isso realmente começou em 2020, né? O meu contato com imóveis foi a compra dos meus imóveis, né? Mas eu sempre gostei de imóveis, tal, mas nunca me dediquei, né, a isso. Tinha relação com a empresa, que eu fui gestor e tinha responsabilidades lá enormes, né? Eu acabei me concentrando nisso e a questão de imóveis ficou de lado. Mas realmente 2020 foi quando me deu essa luz, essa intenção de estudar, né? E aí é onde eu comecei a pesquisar e me aprofundar. Ou seja, não conhecia nada de leilão. Realmente aqui, o que eu estou falando aqui não é puxar sardinha para Smart, mas realmente foi do zero à arrematação, muito através do conhecimento que vocês forneceram e através da comunidade e parceria que eu criei aí na comunidade, né? Nós vamos até falar sobre isso, vamos entrar nessa questão de parceria, porque é um negócio muito legal, eu acho que é o grande... Se eu fosse elencar, né, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Você falou assim, a Smart realmente me deu outro patamar de conhecimento e de coragem, né? E eu acho que uma das coisas que a gente talvez tenha inovado na maior proporção, além das ferramentas e tudo, né?
talvez tenha sido essa veia de negócio da comunidade, né? E hoje eu brinco que a comunidade tem vida própria. Tem coisa acontecendo na comunidade que eu nem sei que estão acontecendo, porque ela virou... A comunidade é maior do que a Smart hoje, né? É um negócio que tem vida própria e as coisas acontecem de forma diária ali, e obviamente a gente não tem mais nem conhecimento de coisa, de negócios que estão acontecendo. Mas essa veia de negócio talvez tenha dado esse impulso, né? Porque começar sozinho, a gente sabe, né, Eduardo? Você pensa, se eu fizer sozinho, eu tenho um lucro X. Se eu fizer com 3, vai dividir meu lucro. Tudo bem, você está olhando só a parte financeira. Mas existem outros componentes na hora que você vai comprar um imóvel, e principalmente quando você está começando, do tipo, pô, será que eu vou entrar? Né? Será que eu estou olhando tudo? Será que não tem, se eu tivesse uma segunda visão, não seria mais robusto o entendimento do negócio? Ou outra forma, será que não é melhor diversificar? Ao invés de comprar um imóvel, comprar 2, 3? Porque se um não vender, agarrar um pouquinho, não tem problema. Estou vendendo outro, a gente consegue ter um ciclo, né? Montar um fluxo de caixa que permita tanto continuar as compras, quanto não ser impactado por um imóvel que realmente ali fica um pouquinho a mais para vender. Então, acho que isso aí é um ponto que a gente depois vai discutir. Eu quero comentar um pouquinho sobre cotização, mas já foi bom você pincelar essa questão aí, porque é um dos temas da live de hoje. Além disso, nós vamos falar um pouquinho também sobre os imóveis, né? O pessoal gosta de ficar escutando, e qual imóvel, qual foi o melhor, qual foi o pior, né? Quem aconteceu, desocupação, né? Então a gente vai abordar um pouquinho também. Mas é legal a história do Zé Eduardo, porque ele já falou, olha, eu não tinha experiência com imóveis. Então ele observou, ele viu o perfil dele de investidor, moderado, né? Moderado, ele não tem aptidão para assumir grandes riscos, e ele também, mas queria ter uma boa rentabilidade, descobriu nos leilões, segurança e rentabilidade, ponto. Então ele decidiu lá em 2020, na pandemia, certamente muitos de vocês aí começaram muitas coisas na pandemia, né? Isso é normal, foi normal, as pessoas estavam em casa, procurando alternativas, né? Com tempo disponível, porque estava num período de quarentena, não podia sair de casa, descobriu novas alternativas. O Zé Eduardo parece que foi exatamente esse caso, ali no meio da pandemia, buscando alternativa, não é isso, Eduardo? Eu até pensei um pouco antes disso, coincidiu com a pandemia, né? Mas um pouco antes eu já dei o primeiro passo, né? Mas na verdade a coisa se desenrolou durante a pandemia, né? Então foi mais ou menos essa a lógica, né? Mas o que você está colocando, Renan, são quebra de paradigma, né? Que a gente tem que ter, cara. Então a questão de entrar no leilões, realmente, você falou com propriedade, você fica naquela dúvida, cara, vou ou não vou? Cara, isso daí eu ouço que tem problema, tá enrolado. Você tem várias situações que podem te levar ao não e à desistência. Então, aí você tem que começar a superar. E eu volto na questão da comunidade. A comunidade, ela te dá uma força para você seguir, né? Na quebra de paradigmas, porque isso realmente é o que dá uma travada dependendo do momento que você está no negócio. Eu comecei do zero. E aqui, se você me permitir, até já vou entrar no tema aqui. Um paradigma que eu tinha era, putz, eu só quero leilão no bairro que eu moro, na cidade que eu moro, do jeito que eu gosto do imóvel. Cara, comecei a ir a campo, com aquele conhecimento que eu tinha, só tomando pau, só tomando pau, só tomando pau. Por quê, cara? Tava eu, a torcida do Corinthians, a torcida do Atlético aí no negócio. Que é maior que a do Cruzeiro, então só a torcida do Atlético é 80%, então já é um problema grande. Ou seja, cara, você é para disputa e, só negativa. Negativa atrás de negativa. Então você tem que ter uma força de vontade, uma resiliência e conhecimento para superar essa dificuldade. Porque senão você já para no começo. Você vai falar, puta, esse negócio não é para mim. Né? Então, eu falo muito nessa questão de quebra de paradigmas. Ou seja, você não vai encontrar o imóvel dos teus sonhos no preço que você imagina de leilão do lado da tua casa. Dificilmente. Você vai ter que abrir isso daí. Vai ter que abrir a cabeça, vai ter que ir para outros mercados, vai ter que realmente ouvir a parceria, né, e chegar num consenso de atuação. Né? Então, essa Assim, você falou assim, cara, na hora que você começou, não, eu quero um imóvel que eu moraria no meu bairro, não sei o quê, 50%, falou assim, depois chegou um momento e falou, pô, cara, aí você começa, foi a mesma coisa do Guaraci. Guaraci, eu conversei com ele, ele falou a mesma coisa, ele falou, cara, eu comecei olhando, aí depois falei, pô, meu pessoal da comunidade arrematando pra caramba, e eu não tô conseguindo, o que eu tô fazendo de errado?
Que a galera lá postando a arrematação, uma atrás da outra, e aí, o que eu tô fazendo de errado? Ele mandou uma mensagem uma vez para mim, eu falei, cara, onde você tá olhando? Não, eu tô olhando São José. Eu falei assim, mas só São José? É, só São José, porque dá para eu ir e tal. Falei, cara, aí seu erro, assim, você tá olhando, você tem uma ferramenta hoje, hoje a gente vive num mundo online que permite você comprar e vender de qualquer lugar do Brasil, né? Você pode comprar um imóvel aqui, você está em São Paulo, né, Zé? Aqui em São Sim, Paulo, né, que você mora, né? Estou em São isso. Paulo, posso comprar, eu fiquei sabendo que vocês compraram agora um recente lá em Manaus, Exato. né? Comprou lá em Manaus. Aí você vai pensar, pô, quais dificuldades que eu vou ter de comprar um imóvel em Manaus? Primeiro é avaliar. Mas aí você tem parceiros corretores que vão te ajudar. Né? Hoje você liga pro telefone, paga, né? Hoje você paga na hora pro cara, não tem negócio de TED, mas não. Você paga o Pix, tô mandando R$200 na sua conta, vai lá e avalia aqui para mim, por favor, esse imóvel aí, me ajuda na avaliação. Então você resolve o problema, Sim. né, rápido. Você tem compra, tudo online, né? Basicamente tudo online. Não tem necessidade nenhuma de você ir presencialmente no imóvel. Desocupação, você faz a negociação online, você manda o telegrama online, você faz o. Se precisar de entrar com a ação de missão na posse, é online. Então, tudo é online. E na venda, online. É notariado, se for à vista, contrato de financiamento, se for financiado, mas tudo online. Então, na hora que você virou essa chave, foi de fato a hora que você começou a opa, talvez eu esteja restringindo demais, né? Não, aquela história do mapa errado, cara. Você está com o mapa errado. Você está colocando energia num mapa que não vai acontecer, dificilmente, né? Então, isso começou, e eu vim disso, quer dizer, apanhei um pouco, né? De novo, né? No dia a dia, fui aprendendo, né? Entendendo aí os movimentos da comunidade e fora da comunidade também, e com os parceiros, né? E com a cotização, você acaba dividindo opiniões, né? Conhecimento e tudo mais, e você vai conseguindo, e vai achando o teu caminho, né? Então, só que isso leva um tempo, né? Tem pessoas que não esperam, não querem algo de imediato, e muitas vezes isso não acontece, né? Eu comecei a estudar leilão em 2020, mas trabalhava, prestava serviço com a empresa, em 2021 também, e eu prezava o meu contrato com a empresa, né? A ética do meu tempo com a empresa, ou seja, eu atuava mais de fim de semana e horário livre na questão de leilões, fazia conciliação, e nesse dezembro de janeiro, eu saí dessa empresa e passei a ter mais tempo para poder dedicar a leilões, né? Então, foi onde... Você está vivendo de leilões hoje? Não, mas assim, eu já estou bem assim, com a cabeça voltada a leilões, é uma atividade outra que eu tenho, junto com o Gilmar, que é o mentorado da primeira turma, né? Nós temos uma outra atividade, ou seja, a comunidade também me possibilitou conhecer e ter um amigo e um parceiro numa outra atividade, né? Que eu não teria se eu não tivesse entrado na Smart e não tivesse feito parte de uma comunidade como a da Smart, né? Então, e aí... Que legal, você criou uma sociedade de leilões com Gilson e com o Guilherme, e você criou uma nova sociedade, nada a ver com leilão, de um cara que você conheceu dentro da comunidade, que é o Gilmar. Sim, porque o Gilmar e o Gilson fizeram parte da primeira turma, né? Sim. E lá, eu até estou me recordando que foi num sábado, 9 horas da manhã, numa dos encontros lá de comunidade da Smart, que vocês participaram, foi o meu primeiro contato com o Gilmar, né? E aí, já falando um pouquinho da parceria. Aí, com o Gilmar, ele já tinha uma parceria com o Gilson, o Gilmar de Brasília, o Gilson de Pinheirinho do Vale, interior do Rio Grande do Sul. Pessoas fazendo relacionamento todos online, tá? Então, assim, eles não se conheciam, não, presencialmente. Aliás, o Guilherme falou: conheço o Gilson, mas não conheço você, não. Vai conhecer aqui no Smart Experience, que a gente vai fazer de 28 e 29 de janeiro, encontro presencial da comunidade, né? Exato. Aí nós iniciamos o Gilmar e o Gilson me convidaram a fazer parte do trio. Eu ingressei nesse trio em 2021. E também tinha, e aí falando também da questão de parceria e de pessoas que você vai tendo contato e fazendo amizade. Eu tenho um colega que é advogado de Brasília, que ele também atuou comigo e, de uma certa forma, estamos em contato em 2021, na parte legal, porque você, ao fazer uma parceria, você divide atividades, né, e trabalho, que também fez
a terceira turma na Smart. Porque, até abrindo um parênteses, Fernando, você sabe que não é porque é um advogado que ele é um bambambam em leilões. Ele tem que se especializar. E esse meu colega fez isso, né? Fez a terceira turma da Smart e hoje ele tem um conhecimento maior, né, e rico na questão de leilões através do curso, né? Então, houve essa parceria com o Gilmar e o Gilson no início, em 2021. Aí o Gilmar foi se dedicar a outras atividades e aí nós convidamos o Guilherme. Então, hoje o nosso trio sou eu, o Gilson e o Guilherme, né, que estamos atuando aí assiduamente na questão de leilões, né? Mas, falando em números, de 2021, como a questão do meu tempo era mais reduzido, nós arrematamos, e no aprendizado no meio da pandemia, arrematamos 3 imóveis, né? 2 em parceria e 1 sozinho. Isso foi o que aconteceu em 2021. E agora, em 2022, nós arrematamos 9, que na verdade são 8, porque nós acabamos desistindo de 1, vamos até pagar a multa lá, mas entendemos que não era um bom negócio e vamos desistir. Mas, ou seja, mais que duplicou a performance em relação ao tempo investido. Porque assim, Renato, abrindo um parênteses, o sucesso vai depender de quanto você investe em tempo e energia no negócio. Sim. É a mesma coisa a construção de um prédio. Se você tiver mais funcionário ali, mais empregados trabalhando naquele prédio, ele vai subir rápido. Se você tiver menos recurso naquele prédio, vai demorar para subir. E o leilão é da mesma forma, né? Exatamente, é isso mesmo. Assim. Por isso que eu falo que um dos primeiros passos para você começar é saber o que você quer, né? Inclusive, eu termino as aulas de mentoria, a última aula eu sempre falo sobre isso, sobre planejamento pessoal. Porque não adianta você querer ter uma performance de 10 imóveis por ano se você dedica uma hora a cada 15 dias. Incompatível, né? Se você não tem o capital também para poder investir 10. Talvez o seu objetivo ficaria ótimo se o seu objetivo fosse um imóvel por ano. Tá ótimo. Que também dá muita grana. Aquele imóvel, por exemplo, olha, eu, o Zé Eduardo, Pedro e o Gilson fizemos um imóvel agora em Recife. Compramos um imóvel em Recife, 386 mil, foi em março, né? 386 mil, acho que ficou ali 410, alguma coisa assim. Sim. E vendemos um imóvel agora 840 mil. Acabamos de assinar o contrato essa semana. Tá? Isso é imóvel comprado à distância, a gente nem pisou lá. Tudo sendo feito remotamente. Um corretor foi lá, ajudou na pintura, né? Os porteiros, você dá ali uma caixinha para os porteiros, ajuda, eles recebem as pessoas para mostrar o imóvel, né? Para dar a chave, né? Não é nem mostrar, dar a chave, porque sempre o corretor está lá também. Enfim, tudo remotamente, nem precisa lá, tá? Tudo remotamente. Esse imóvel deve dar aí próximo de 300 mil líquido de retorno, uns 300 mil aí absoluto de retorno. Agora, nós aumentamos 4, vai dividir ali, vai dar 75 para cada um. Mas imagina se fosse uma pessoa só, meu objetivo por ano é arrematar um imóvel. Sim. Aí você pega 300 mil líquido, divide por 12, 25 mil por mês. 25 mil por mês é mais, por exemplo, um engenheiro. Eu sempre falo comparação do engenheiro, porque eu acho que a gente viveu uma crista da onda da engenharia aí, né? Não, engenheiro que tem mercado, só engenheiro, engenheiro médico, né? Que tem mercado, né? Viveu profissões, elas têm altos e baixos, né? Dependendo do ciclo, né? Já foi um tempo que, por exemplo, a área da saúde, fisioterapia, era, a profissão do futuro. Aí agora engenheiro era a profissão do futuro. Aí, de repente, tem um baixo, vem outra profissão. Mas eu falo engenheiro. Sei lá, pensar aí no piso do engenheiro é 5 mil, o engenheiro que está bem posicionado ganha uns 8, 10 mil. 10 mil trabalhando 160 horas por mês, vezes 12, 1.920 horas por ano. 1.920 horas por ano para ganhar 120 mil por ano. Você, com um imóvel, você ganhou 300 mil no ano, tá? Você é lógico, fazendo sozinho, é lógico que a cotização ajuda, você não vai arrematar só esse imóvel, igual, por exemplo, o caso do Zé Eduardo. Eu arrematei esse, arrematei mais 8. Mas ele alocou tempo também. Então, essa dosagem, né? Porque às vezes a gente fica muito ansioso, né? E eu vejo muita gente assim, que tem que arrematar 10 imóveis. Não, tem que arrematar 10 imóveis porque tem gente arrematando 10. Não, cada um tem sua jornada. E eu estou querendo mostrar aqui, falar assim, às vezes a sua dedicação permite você arrematar um imóvel por ano. E não tem problema nenhum, porque um imóvel por ano bem arrematado, dá grana pra caramba, é 25 mil por mês. Né? Então, às vezes, esse entendimento do que é o seu objetivo pessoal,
o que você está buscando. E aí, depois disso, você vai falar assim, tá, para o meu objetivo, porque eu estou buscando, eu preciso de 1, 2, 3 horas de semana, 10 horas de semana, vai depender do que você está buscando. Nós, por exemplo, temos que fazer uma locação alta, porque a gente quer arrematar mais imóveis, a gente tem, mostramos agora a empresa, a SCP, para poder fazer cotizações maiores, então é óbvio que o nível de dedicação nosso é um pouco maior. Né? Todas as noites, praticamente, eu estou me dedicando a isso, né? Então, procurar imóvel, procurar imóvel, procurar imóvel. Então, eu tenho uma dedicação alta, mas tem gente que tem dedicação mais baixa e faz bons negócios, né? Consegue boas arrematações e fazem aí, talvez, 20 mil, se você mensalizar o retorno, 20 mil por mês. Baita retorno. Quem que ganha 20 mil por mês, né, numa profissão convencional? É difícil, né? Difícil ganhar 20 mil por mês líquido, né? Então, isso aí é uma oportunidade muito. Eu vejo isso, esse alinhamento entre o objetivo e o que você vai fazer. É o que você falou. Ah, se eu tenho um objetivo grande, pô, eu tenho que dedicar mais horas, porque como é que eu vou fazer para suportar esse objetivo, né? Exato. Não, porque, assim, o leilão é dedicação, resiliência, cara, e é mergulhar e é tempo investido. Se o pessoal entende que leilão é entrar, por exemplo, no site da Zup, que é um dos mais tradicionais, maiores sites que existem. Nada contra, mas e só dar um clique lá e achou que está tudo resolvido, não é isso. Leilão não é isso. Né? Você vai, sim, pode ter a tua margem de retorno, né? Você tem os teus desafios, né? Você tem que saber trabalhar também com as adversidades que ocorrem, né? Não é tão simples. Só que, se você tiver amparado com conhecimento, com pessoas que tenha o mesmo objetivo, são melhores que você. Você tem que estar, se você quer ter sucesso, você tem que estar rodeado de gente boa, de gente que é até melhor que você, para você seguir. Entendeu? Não é achar, nós estamos falando aí em percentuais, vamos falar sobre percentuais, e o pessoal achar que é simples assim, não é. Precisa de conhecimento. E aqui, eu posso falar por minha experiência, conhecimento você vai obter na Smart. E aqui eu não estou recebendo nada da Smart por falar isso daqui. Eu estou falando até como reconhecimento e agradecimento, porque isso aconteceu comigo. Né? Então, é assim que eu Eu vejo. agradeço e eu fico pensando assim que eu acho que vocês entenderam a lógica, o que a gente estava buscando com o negócio, e quem entendeu está se dando bem. Por exemplo, quando eu falo sempre, né, num evento eu falo, nós não estamos aqui só para treinar vocês, para você ver o nível de comprometimento nosso com o treinamento de vocês. Não é para treinar vocês só para vocês arrematarem entre si ou sozinhos, não. Inclusive, no futuro, eu quero fazer parceria com vocês. Eu quero arrematar, estou procurando. Vamos arrematar com o mentorado. E quando eu arremato com o mentorado, eu fico muito feliz de saber que eles sabem fazer o trabalho. Porque isso atendia pra gente. Imagina se todo mentorado mandasse a oportunidade. Não analisei nada, não estou deixando vocês analisar. Uai, peraí, não. Então, treinamento é para vocês aprenderem a analisar também. Por exemplo, essa garimpagem do imóvel de Recife. Foi você que fizeram. Você ficou com um pontinho de dúvida ali, você ungiu essa questão do condomínio. Nós demos uma pesquisada, falando, não, vamos entrar no condomínio, qualquer coisa a gente abaixa o preço. Na hora que começou a pagar o condomínio, a gente começou a pagar depois do registro da IGE, baixamos o preço e vendeu. Né? Então, assim, vocês fizeram a garimpagem, entenderam o mercado imóvel, trouxeram oportunidade, ou seja, fruto da metodologia, aprenderam a metodologia. Então, esse é o nosso comprometimento. É de treinar o melhor os mentorados possível, porque esse cara um dia pode ser parceiro nosso. Então, eu quero vender nada, eu não quero um cara que não entendeu nada. Ah, vendi a mentoria, já recebi o dinheiro da mentoria. Não. O nosso laço não termina na mentoria, não. A gente vai continuar com o laço. Eu brinco. O José Eduardo me ligou na primeira vez, antes da turma, ele falou assim, o que vocês estão buscando com a comunidade? Eu lembro que eu falei algo assim, eu falei, cara, nós não estamos buscando na comunidade um local só, um local ali para criar, juntar, não. Nós estamos buscando mais do que isso. O relacionamento, ele é um relacionamento de médio prazo mesmo. Nós estamos criando um casamento, né? Um casamento, a comunidade é uma família ali. Nós estamos criando um relacionamento de mesmo prazo. Talvez no futuro, se algo maior, do tipo, quem sabe, um fundo, alguma coisa do tipo, vocês serão nossos parceiros nisso, né? Então são coisas que a gente vai passando pela cabeça e quando a gente pensou na comunidade, a gente pensou nisso. Um relacionamento de médio e longo prazo. Não simplesmente vender uma mentoria, agora você aprende e se vira aí, né? Não é bem isso a nossa intenção. Então, quando a gente escuta o agradecimento seu, eu vejo que você entendeu exatamente qual era o nosso propósito e por isso está tendo resultado também e que certamente vai conquistar muito mais coisa aí nesse mercado, né? Exato. E essa questão, voltando um pouquinho a questão aí do Recife, né? Teve a questão do condomínio, sem dúvida, mas tudo tem seu público, né? Então,
aconteceu no preço certo, né? Vamos dizer assim. Nós Sim. imaginávamos até um preço um pouco maior, mas com a questão da pandemia, a guerra e tudo mais, chegou-se a um preço de mercado que foi, mesmo assim, foi favorável a nós. Mas o outro ponto que nos levou a fazer essa cotização não foi só a questão do condomínio, foi de você também poder dividir a tua grana, né, e colocar em outros negócios. Não ficar preso só a um negócio, né? Porque às vezes esse negócio, por uma questão ou outra, pode levar um tempo maior do que você esperava e a tua grana, se for a única, fica presa, né? E você diluindo um pouco o teu investimento em outros imóveis, e é essa a nossa mentalidade, eu, o Gilson e o Guilherme, que a gente se tá bem alinhado com relação a isso, é entrar em campo em outros negócios. Foi o que aconteceu, a gente está participando em outros negócios. E não fica com a grana parada num negócio só e de repente te tira do jogo, você fica ali muito tempo. Pode ser que vende rápido, venda rápido, pode ser que não venda. É normal, às vezes a gente trabalha com 12 meses. Né? Vendeu com 8, mas poderia ter vendido com 12, com Exato. 15, talvez passado um pouquinho, poderia. E nesse período todo, se você tem a grana diluída, tem 4, 5, 6 negócios, esse vendeu, um pouquinho, não tem problema, está entrando ali vendas em outros, eu tenho um fluxo de caixa que permite tanto ter uma renda legal, quanto também continuar participando de outros leilões, porque essa é a minha meta, fazer disso, né, um negócio. Então, essa mentalidade suas é exatamente a mentalidade nossa, né? Eu prefiro entrar em negócios partilhados, diluindo o risco e participando de mais negócios, né? Mas é o que você falou, Renan, cada um tem o seu perfil, tem sua característica. Né? Tem gente que vai querer trabalhar sozinho, Sim. tudo certo, cada um faz da forma que entende. Né? Nós chegamos no consenso que eu, por exemplo, hoje, não significa que amanhã eu mude, mas hoje eu só pretendo trabalhar em cotização, cotizado. Porque é algo que está dando certo. Né? Porque o leilão é algo que dá trabalho, é trabalhoso, você colocando e dividindo isso em 3, 4 pessoas, cara, a coisa vai melhor. Se você estiver alinhado com os seus parceiros. Né? Então, nós três temos um alinhamento, né, daquilo que a gente quer. Obviamente, um pouco mais arrojado que o outro, mas a gente, nesse equilíbrio, a gente está conseguindo avançar. Né? Esperamos que em 2023 a gente consiga resultados melhores que esse ano. Então, mas seguindo essa linha de raciocínio. É assim que a gente vê essa questão. Né? Show de bola. Eu vou até perguntar para vocês quais são suas perspectivas, mas antes agora eu vou falar só um pouquinho dos imóveis. Então a gente já contou esse Recife aí, que foi o José Eduardo, o Gilson, eu e o Pedro, mas vocês arremataram, você arrematou mais 8, não, mais 7, né? E mais 3 no ano passado. Então, você, total 8, 11 imóveis, né? Um eu já contei aqui, que foi esse de Recife que ele arrematou conosco, e tem mais 10. Quer contar a experiência de um aí que, uma desocupação, por exemplo, mais problemática, ou como é que tem sido a média das suas desocupações? 10 imóveis. Porque esse Recife a gente desocupou amigavelmente. Só mandamos lá, conversou. Foi até você que conversou com, não sei se você é o Gilson, mas conversou lá, mas desocupou o imóvel, tranquilo. A média tem sido assim, desocupação amigável, ou você tem que entrar na equação na maioria? Como é que tem sido? Assim, em termos de desocupação, na verdade, nós não tivemos nenhum caso grave relacionado à desocupação. Estamos agora negociando um caso real, né? E aqui eu também abri um parênteses para o nosso parceiro, que é extraordinário, o Marconi, né? O Marconi e o Caio agora, na equipe deles, que nos dão suporte e apoio em casos aí relacionados à Caixa, GE e tal, e com a competência deles, eles somam nesse trabalho, que realmente é fundamental, né? Que em algumas situações eles nos auxiliam na questão da desocupação e outros detalhes, né? Então, aqui deixar até um crédito para eles aí, que realmente é o trabalho em equipe. E é legal falar, o Marconi, ele é um mentorado Smart, está da turma 4, e hoje, né, ele encontrou ali dentro da Smart um nicho para ele, né, então ele hoje auxilia muita gente nas arrematações, e ele é o corretor número 1 da Receio, ele é o que mais vende na Receio, tudo baseado ali dentro da comunidade Smart. Então, é um cara hoje que é referência ali no suporte pós-arrematação. Ele, o Cleison, né, cada um atuando em uma área específica, vários correspondentes, mas o Marconi realmente tem tido muito destaque ali nesse auxílio pós-arrematação, né? Sim, e como nós estamos falando muito em parceria, até cotização, até antes de entrar nos casos específicos, eu até coloquei aqui uma frase que está muito ligada ao nosso momento, né, que eu vou, se me permitir, eu vou ler, para não falhar em nenhuma palavra, que é uma frase da Clarice Lispector, né, a escritora brasileira.
E quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, né? Mas quem vai acompanhado, com certeza vai mais longe. Então, cara, se encaixa 100% no nosso negócio e no nosso momento, né? Então, você vê, Marconi, os parceiros, vai somando isso à comunidade e você vai chegando nos resultados, né? Muitas vezes sozinho você vai ter um nível de dificuldade maior, né? Mas pode chegar também ao resultado. Mas quando você abre esse leque, cara, a probabilidade é de você realmente ter uns resultados melhores, né? E mais rápidos. Com relação à questão de ocupação de resultado, né? Desses 11 casos, 10 foram de sucesso e um não foi de sucesso, mas foi de aprendizado, né? Então, 10 foram amigáveis. 10 foram amigáveis. E estão em processo ainda de amigáveis, né? Porque nem todos os 10 ainda concretizaram a emissão de posse, né? Mas o pessoal acha que é difícil tirar as pessoas, né? É difícil. Cara, a lei protege o rematante. É óbvio que você faz um estudo antes. Você não entra lá, não sabe nem quem está lá dentro, não. A gente procura saber quem está lá dentro. Peraí, qual que é a relação com o imóvel, né? Talvez isso facilite aí a desocupação amigável, por isso que a gente tem um sucesso alto, mais de 95% sem precisar de ação judicial. Mas qual foi o caso específico? Então, 10 amigáveis e um com problema. Qual foi? Mas assim, na verdade, a questão, não esquecendo aqui, até das ferramentas da Smart que nos auxiliaram, é o checklist, né? Você, para entrar você tem que executar o checklist lá, 80, 90 questões lá, você tem que dar uma olhada. Às vezes, você não se atenta a tudo a isso, né? Mas o correto é você seguir o checklist para você mitigar risco, né? Vamos falar do primeiro do caso, que serve de aprendizado para todo mundo aí, que houve uma nulidade, né? Foi a questão de notificação, né? do executado, né? Nós fizemos o checklist, seguimos a risca, mas nós assumimos um risco nosso, né? E, ok, vimos ali alguns indícios que, de repente, o cara estava inerte e tal, fomos adiante, mas assumindo o risco calculado. E é isso que a planilha Smart, né, de cálculo e a questão do checklist nos permite. É você entender o tamanho do risco e assumir o risco, ou não, né? E nesse caso, houve a nulidade, né? Ok, faz parte do jogo, o dinheiro vai ser devolvido, beleza. Aprendizado, né? E nas outras 10, né, ou seja, de 11, um deu problema, né? Que devolveu o dinheiro. Porque o problema é anular o leilão e devolver o dinheiro corrigido, né? Exatamente. Beleza. Mas, de novo, você diversificando com os colegas, dividindo, cotizando, essa grana não vai te fazer tanta diferença lá na frente, se você souber trabalhar isso. Então, ok. Mas vamos para o lado bom agora do negócio. Nós tivemos dessas formatações rentabilidades a menor rentabilidade vai em torno de 40% em 6 a 8 meses. Né? Acima do custo de oportunidade. Acima do custo de oportunidade, ou seja, líquido, já tudo belezinho, né? Já dentro dos números lá da planilha Smart, tudo certo. E por outro lado, acima de 100%, 100, 120, né? Dependendo do caso. Então, demora mais de 12 meses para vender algum imóvel? Não. Né? Ou seja, todo o processo, e aí você tocou num ponto importante. Nós trabalhamos com um tempo de 6 a 12 meses. Coloca lá na planilha Smart, de 6 a 12 meses, cálculo de valor de condomínio, IPTU, que vai envolver, para ver se ao final é rentável, é interessante para você ou não. Então, nós nos guiamos por isso. Né? Então, você vai demorar 6 meses, 7, 8 meses, cara, tá no número, tá valendo. Não vai ser uma surpresa para nós. Né? Algo que muitas vezes o pessoal fica com receio, mas eu vou pegar o imóvel detonado, vou pegar o imóvel... Cara, aconteceu as duas pontas conosco. Né? Aconteceu um caso nosso lá em São José, Santa Catarina, que realmente a pessoa lá tirou até o assento do banheiro, tirou a pia, tirou
tirou tudo, né? Mas nós colocamos isso na ponta do lápis e mesmo assim vale a pena, né? E até chegou no momento em que essa pessoa comprou, alugou, e o locatário, quando foi ingressar no imóvel, foi acender a luz lá, a luz não acendia. Ou seja, o cara tirou a fiação do apartamento. E mesmo fazendo todas as inclusões, valeu a pena. Deu 68%, 70% de lucratividade líquida, né? Então, esse é o ponto que deu um pouco mais de trabalho para nós. Agora, por outro lado, essa semana, fui aqui, ó. Daqui a chave, daqui o cartão do estacionamento, fui ter uma emissão de posse, é amigável. O juiz nem deu a carta de arrematação ainda, mas nós já conseguimos a chave e o apartamento na nossa mão. Eu fui olhar o apartamento, para te dizer que não precisa fazer alguma coisa nele, precisa trocar uma lâmpada que está queimada. O resto, Tá não precisa pronto. fazer nada. Está pronto para venda. Porque era de um locatário, o locatário ficou sabendo que foi a leilão, perdeu, ele saiu e por questão contratual ele deixou o apartamento como ele pegou, né? Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso? E esse aí vocês arremataram por quanto e estão com expectativa de vender por quanto? Não, isso aí, na verdade, ele está o ganho dele vai ser em torno de 40% a 50%. Esse daí nós pegamos mais por uma questão de liquidez do que de uma Alta rentabilidade. rentabilidade. Mas é 40% acima do custo de oportunidade, que a gente desconta o custo de oportunidade. Então, Sim. põe 12% de custo de oportunidade, 11%, você desconta o custo de oportunidade é 40%. Então, é 50% por ano. Você vender em 12 meses, né? Se tem alta liquidez, você vai vender 50% em 6 meses, né? Não, e detalhe, nós nem pegamos ainda a carta de arrematação, já temos a chave. Então, quer dizer, e já tem, tem uma corretora que não para de ligar para nós aqui querendo mostrar o apartamento. Que já tem um cliente lá, tal, aquela história toda. Então, você tem as duas pontas, né? Aquela que vai te dar um pouco mais de trabalho e aquela que realmente o negócio chega bonito para você, né? Qual que é o segredo aqui? É você trabalhar com ferramentas como a da Smart, né? O checklist e a planilha. E ali você vai ter a visibilidade, cara, se você entra no negócio ou não e né, o que você assume de risco, né? Então, essa é mais ou menos a operacionalidade do negócio. Não tivemos nenhum caso com mais de 12 meses. Eu falo que é uma média de venda em torno de 6 a 9 meses, vamos falar. Porque nós estamos trabalhando muito judicial, né? Trabalhista e tal. Mais ou menos esse parâmetro que a gente tem dos imóveis que a gente está trabalhando. Cara, gente, vocês não percebem o valor de uma conversa como essa? Olha só para vocês verem, por isso que eu falo, né? A gente gosta de fazer coisa aqui na prática, né? O Zé Eduardo aqui, contando experiência, coisa que ele está vivendo na prática, não é teórico, não. Não é, você tem que fazer isso e ganhar e comprar imóvel abaixo do preço. Isso aí todo mundo sabe, gente, que leilão você compra imóvel abaixo do valor do mercado. Agora, na prática, o que você vive, as dificuldades, as surpresas boas, surpresas ruins, só quem está na prática que sabe. Então não adianta conversa teórica, não. A conversa é na prática mesmo. Como que faz, o que fazer, como é que se dá determinada usurpação, análise de viabilidade. Então é isso que a gente procura trazer com esses bate-papos aqui com os mentorados. Ô Zé, eu vou chamar alguém aqui, certamente deve ter alguém querendo tirar dúvida com você. Eu vi alguém perguntando aqui, só responder rapidinho, se receio é enquadrado como extrajudicial. Tudo que não é judicial é extrajudicial. Então se você não for arrematado dentro do processo, é extrajudicial. Se é extrajudicial, a grande implicação, na verdade, assim, tem uma implicação financeira, que você vai ter que pagar a escritura, algumas coisinhas diferentes, mas assim, a grande implicação é que se precisar tomar posse judicial, se você não tiver um acordo amigável, embora 90% dos casos a maioria é amigável mesmo, mas você vai ter que entrar com a ação de admissão na posse. No judicial você pode fazer nos próprios autos. A grande implicação judicial e extrajudicial basicamente é isso. Tem algumas questões também de análise de dívida, mas isso são coisas mais complexas que não dá para falar aqui na live, obviamente, né? Deixa eu pegar aqui. O Thiago perguntou se o Recife foi judicial extra. Foi extrajudicial da Receio. Engeia, né? Não, ali foi Banco do Brasil. Banco do Brasil. A Ivone perguntou, só posso entrar cotizado se tiver feito com os dois machos? Não, você pode cotizar com quem você quiser. Agora, os mentorados, eles preferem cotizar com mentorados. Né? Igual eu, por exemplo, como mentor lá da galera. Eu poderia cotizar com outras pessoas também, mas eu prefiro cotizar com os mentorados. Por quê? Pra que eu vou cotizar com um cara que não sabe nada
Se eu tenho um mentorado que passou pelo treinamento, pensa mais ou menos igual a gente, para que eu vou cotizar com um cara? Então, assim, porque cotizar não é só botar o dinheiro, é alinhar, é entender o que tem que ser feito, né? Então, esse alinhamento faz parte da negociação da cotização. Não é só assim, tem que pôr 10 mil, 50 mil, 100 mil, não é isso. É muito mais do que isso, né, Zé? Você tem que ter esse alinhamento também. Então, cotizar com mentorado é muito melhor, porque você já tem uma galera que você sabe que passou pelo treinamento, tem acesso a ferramentas, tem acesso ao conteúdo lá, então é muito mais fácil você começar a cotização desse jeito do que propriamente com alguém que nunca teve contato, né? Facilita todo o trabalho, né? E a questão do capital trabalho. Não adianta, o capital é importante, óbvio que é importante, mas tem que ter o trabalho, porque a questão do leilão é trabalhosa, é cuidadosa, e requer investir tempo nisso, né? Então, se você tem alguém que tem o conhecimento, né, e pode nos ajudar, cara, tá valendo. Né? O Leandro perguntou se o custo de oportunidade é o total de todos os gastos. Não. Custo de oportunidade é o custo do dinheiro. Quando você troca a sua posição, você tem lá o dinheiro em Tesouro Selic. Você está lá com seu dinheirinho guardado. Quando você pega esse dinheiro e investe em leilão, além dos custos da aquisição do imóvel, você tem que contabilizar também que você deixou de ter o rendimento que você teria lá no outro. Né? Então, veja só, quando a gente calcula a nossa rentabilidade, é líquido do líquido. Inclusive o que você deixou de ganhar com o rendimento lá no Tesouro Selic que você estava aportado. Então, quando o Zé fala 40%, é 40% acima do custo de oportunidade. Ou seja, ele já contabilizou também, a calculadora faz isso, o quanto de rendimento que ele teria naquele investimento, aquela posição que ele tinha. Então, isso, galera, te dá uma noção de que, cara, eu estou remunerando bem o trabalho que eu tive, porque eu estou tirando até o custo de capital. Então, ou seja, o capital, eu estou sendo remunerado 40% em cima desse valor que eu investi, pelo trabalho que eu tive, pelo meu conhecimento, né? Obviamente, conhecimento gera simetria, você consegue encontrar oportunidade, acima do custo de capital. Então, isso é importantíssimo e tem gente que não considera isso, né? Não, Deixa eu chamar alguém aqui para entrar enquanto você vai comentando sobre isso. Deixa eu chamar aqui, pode falar. Não, isso tem que estar na ponta do lápis para você não ter surpresa ali na frente. E não vir aquela ideia, o leilão dá certo, o leilão é isso, o leilão é aquilo. Ele não dá certo se você não colocar na ponta do lápis todos os custos que você tem, né? Exatamente. O Lucas entrou aí, Zé. Chamei ele aqui. Lucas, seja bem-vindo, cara. Bom dia aí, sabadão. Bom dia. Obrigado por ter participado. Quer fazer alguma pergunta aí para o Zé, para mim? Enfim, fica à vontade aí. Então, primeiramente, bom dia. E a minha pergunta para vocês é, eu estou com 2 leilões agora para arrematar, e eu conheci vocês, no caso, essa semana, né? Então, agora que eu fiquei sabendo sobre as cotizações e tudo mais. E para esses leilões eu estava planejando arrematar parceladamente, que eu acho que não vai ter interessados. E eu queria saber a opinião de vocês, porque eu nunca arrematei parcelado, principalmente sobre depois se eu consigo vender, mesmo estando nesse parcelamento. Judicial? Isso. Zé, quer responder aí? Não, a minha experiência, acho que é uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, que tem que olhar. No nosso caso, nós pegamos um só financiado, né, que nós temos agora na questão da Caixa, no trâmite da Caixa. Mas, sem dúvida nenhuma, se você tem a possibilidade de arrematar parcelado, é o melhor dos mundos. Né, e não tendo concorrência, você vai colocar menos capital, né, e o retorno, você às vezes nem colocou o capital integral e você já conseguiu recuperar e até superar aquilo que você investiu. Né? Então, se você tem essa oportunidade, eu sugiro você adiante. Aí tem duas diferenças, né, que é bom falar também, do extrajudicial, que o Zé comentou do extrajudicial. Quando a gente fala de financiamento, a gente está falando de leilão extrajudicial. E realmente é uma oportunidade de alavancagem extrema, porque você tem o custo do capital que você pegou do banco, obviamente você teve que dar uma entrada, mas usou o dinheiro do banco para poder fazer a arrematação. Você tem os juros, né, óbvio. Mas esses juros, quando você trabalha ali de 6 a 12 meses, eles são irrisórios perto do retorno do negócio. E você acaba colocando menos capital e podendo diversificar melhor. Então você tem 100 mil, em vez de comprar um imóvel de 100 mil, você pode comprar 3 de 33 financiado. Então você tem uma diluição maior, embora você pague os juros, lembrando que os juros até podem ser deduzidos no imposto de renda, então é realmente a estratégia é comprar financiado. Nem sempre é possível. No caso de parcelamento judicial, e aí, voltando à questão da venda, financiamento, você consegue vender financiado, inclusive. Você pode estar financiado, você consegue vender financiado. Porque existe uma coisa que se chama interveniente quitante. O banco do comprador, ele vai quitar a alienação aqui e vai construir uma nova. Então você não precisa nem tirar dinheiro para quitar o financiamento. O banco vai quitar, vai te pagar a diferença e construir nova alienação. Então, é o melhor dos mundos financiamento. Já no judicial, o banco não conversa com a justiça nesse ponto, porque não tem o sistema de compensação bancária lá, e são feitas as coisas. Então,
Quando você compra um imóvel com hipoteca, né, você vai comprar parcelado, vai gravar um imóvel com hipoteca. Se você for vender esse imóvel, o comprador, ele vai ter que, vamos supor, ele vai financiar. O comprador não vai comprar à vista, vai financiar. Se for comprar à vista, é resolvido. Te paga a entrada, você vai lá e quita a hipoteca e resolve o problema. E depois ele te paga a diferença. Mas se ele for comprar financiado, é complicado, porque o banco só vai financiar depois que baixar essa hipoteca. Então ele vai ter que te dar uma entrada, ou talvez você vai ter que completar mais alguma coisa, quitar a hipoteca, para depois o banco receber esse imóvel em alienação fiduciária, no caso do comprador comprar financiado. Então tem só essa diferença, que na hipoteca você vai ter que pedir uma entrada gorda se o cara for comprar financiado. Se for à vista, você pega e quita a hipoteca, mas se for comprar financiado, pode ter esse problema aí na hora de vender, você vai ter que colocar algum dinheiro ou então pedir uma entrada gorda para poder quitar essa hipoteca. Mas é a melhor estratégia. Sempre financiado é a melhor de todas. Mas parcelado também é uma boa estratégia. Dá para você fazer, continuar com o capital, arrematar outros imóveis, e depois você resolve. Se for vender, na hora que for vender, tiver completar algum capital, de repente você já faz a completa, ou pega um empréstimo e quita para receber rapidinho, né? Aí depende de como é que você vai fazer essa operação de venda. Beleza? Entendi. Mas em Ficou claro? Sim, ficou claríssimo. A dúvida principal que eu tinha é em relação à carta de arrematação. Se eu consigo ter, por exemplo, eu fico pensando assim... Consegue. Consigo, né? Você vai ter a carta de arrematação e a posse mesmo sem quitar a hipoteca, tá? Porque isso aí, o próprio CPC fala, você vai receber a carta de arrematação, o juiz vai dar um ofício também falando, grava esse imóvel com a hipoteca judicial, porque é a garantia do pagamento das parcelas. Então você vai ter a carta de arrematação, vai registrar no seu nome e vai ter uma hipoteca gravada. E o juiz também vai te dar a carta de emissão, ou vai dar o mandado de emissão na posse. Então você vai tomar posse, vai receber a carta de arrematação e sem problema nenhum. Então, parcelado é uma excelente estratégia. Só não confia muito que vai ser sem concorrência, porque tem um detalhe. O à vista tem preferência, tá? Então, se você está lá entrando parcelado, você tem que estar... Se pintar um concorrente e der um lance à vista, você vai ter que disputar à vista. Então, você já tem que estar preparado, montar esse planejamento antes. Eu tenho condição de disputar à vista? Porque senão o cara deu à vista, acabou o seu lance, né? Acabou a sua possibilidade de arrematar, né? Então, você tem que tomar só cuidado também, porque às vezes a gente acha que é sem concorrência, mas não é. Né? Na hora que você vai arrematar ali, parece um cara, porque a gente mesmo na comunidade, eu particularmente, eu acho que a maioria faz isso, dá lance em cima da hora. Então, às vezes você vê aquele imóvel lindo ali, de repente, faltando 3 minutos, puf, bota um lance lá, aparece um lance e pega o cara desprevenido, né? Você não estava preparado, achando que ia arrematar sozinho, pinta um lance à vista, você tá... Como é que eu faço agora, né? Então, é bom já ter esse planejamento, montar esses cenários do parcelado e à vista, né, Zé? Não, com certeza. Tem que estar bem alinhado e ter essa visibilidade, ou seja, você tem que estar preparado para o lance à vista, porque isso pode acontecer, né? Se o apartamento ou imóvel é interessante que você está colocando, você tem que ter o plano B na mão. Mas, sem dúvida nenhuma, o plano A parece ser mais interessante. Sim, perfeito. Show! Tirou sua dúvida? Tirou. Eu posso perguntar mais outra ou melhor chamar outra pessoa? Pode perguntar. Em relação a vocês evitam leilão de espólio? Se o executado é espólio, eu sei que tem que fazer as checagens a mais de intimação de herdeiro e tudo mais, mas mesmo assim vocês evitam ou se vocês vêem a oportunidade, vocês vão para cima? Registrei um agora, leilão de espólio. Rematamos, só intimaram os herdeiros, mas ficou faltando até um herdeiro, mas como intimou o inventariante, o juiz deu a carta de rematação e registramos o imóvel. Então, assim, não tem perigo nenhum. A verdade é só você ter cuidado, porque, obviamente, o falecido não representa mais, não tem mais, né? Então tem que intimar os herdeiros, ou se o inventariante estiver ali, porque o inventariante é quem representa o espólio processualmente. Intimou o inventariante e, de preferência, intimou os herdeiros, aí tá tudo tranquilo, você pode entrar tranquilo, né? Mesmo a checagem, verificar a dívida de condomínio, dívida de PTU, mesma coisa, né? Não tem risco adicional nenhum, não. Só a checagem é um pouquinho diferente, por motivos óbvios, né? Sim, entendi. Beleza? Eu queria agradecer também a live de vocês, porque o conteúdo aqui é riquíssimo. Essa aqui é a terceira que eu tô assistindo, me espantei com tanto conteúdo prático assim mesmo que vocês conseguem trazer para nós, né? Então, muito obrigado. Obrigado a você pela participação, volte sempre. Sempre a gente tem lives aqui trazendo mentorados, galera que faz resultado, galera que está aí cotizando, está entrando no mercado. E eu queria agradecer o Zé também. Vou fechar aqui porque é 1 hora certinho de live, o Instagram vai derrubar a gente. Então, obrigado, Zé, pela participação, cara. Foi uma honra falar com você. Você contribuiu demais, tenho certeza aqui que as 70 pessoas que estavam passando, deve ter passado mais de 300 na live. Porque, assim, simultânea tinha 70, mas sempre passa muita gente, sai. Sempre no final aqui a gente tem uns 300 pessoas. Então, agradecer demais aí, você tem certeza que você contribuiu demais para a galera, viu? Não, com certeza, estou à disposição e agradeço bastante por fazer parte da comunidade e ter essa relação com vocês aí. Tá? Sucesso a todos. Um abraço, galera. Valeu demais. 15 segundos para terminar a live. Show de bola. Apareceu já uma tira aqui para mim. Faltam 15 segundos. Valeu, Zé. Valeu, Lucas, né? Valeu, Lucas. Um abraço. Valeu, galera Smart. Um abração.